Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para dar continuidade à leitura do mangá de Sousou no Frieren. E nesse vídeo vai ter o desfecho de toda a relação do Gluck, do Mact e do Denken. Então toda essa trama deles, toda essa relação deles vai ser explicada e inclusive vai falar como que cada um viu o outro. E para saber mais detalhes sobre isso, vem comigo e bora lá! E meu amigo, se você é novo aqui no canal, apenas saiba que eu tô acompanhando o mangá de Sousou no Frieren praticamente toda semana. Então, quando acabou a primeira temporada, eu continuei acompanhando a série só que pelo mangá. E se você quiser entender tudo o que está acontecendo, eu recomendo que você clique no link que vai estar aqui na descrição e também no card no final do vídeo, porque ele vai te direcionar para o primeiro vídeo da série, aonde eu comecei, que é onde termina a primeira temporada. E aí você vai poder acompanhar tudo até esse momento, beleza? Mas dito isso, vamos para a história. E galera, vocês vão lembrar que o capítulo passado terminou quando o Mact começou a ensinar o Denken magia. Porque vocês vão lembrar, né, que o Denken tinha perdido os pais, que tinham sido mortos por demônios, e o Gluck, vendo que o Denken só ficava na igreja triste rezando, ele pediu pro Mact treinar o Denken, porque ele tinha o sonho de se tornar um mago e que ele estava totalmente perdido. Se ele ficasse daquele jeito, ele não seria ninguém. Então o Mact aceitou e começou a treinar o Denken. E é exatamente aqui que começa esse outro capítulo. E também nesse capítulo, o mangá já mostra que um tempo se passou. Então ele dá um time skip e mostra que o Denken já não é mais uma criança, que ele já é um adolescente. E que ele continua treinando com o Mact. E uma outra coisa que fica claro também é que ele evoluiu muito e muito rápido. E isso faz todo sentido. Primeiro porque ele tem um mestre muito bom, que é o Mact. E também porque ele é uma pessoa que não tinha nada na vida. Ele perdeu os pais, perdeu a família, perdeu tudo que tinha. A única coisa que restou pra ele era a magia. Então ele treinava a magia incansavelmente. Todas as forças dele estavam focadas para isso. E isso fez com que ele evoluísse muito. Tanto que o Mact diz que ele já consegue fazer coisas que até demônios teriam dificuldade. Mas no meio desse treinamento, no meio da conversa dos dois, aparece o Gluck com uma garotinha, que era filha dele. Aí essa garotinha vai falar com o Denken e eles começam a conversar e meio que fazer um piquenique. Eles estão lá comendo, conversando e o Gluck e o Mact estão afastados também conversando. E o Gluck nesse momento repara o quanto que o Denken melhorou, mas melhorou no quesito estado espiritual, estado mental. Porque, tipo assim, ele mesmo falava que não imaginava que veria o Denken rindo novamente. Mas agora, naquela conversa com a garota, ele tava rindo, ele tava feliz, ele tava praticando magia e ele sorria até mesmo quando estava com o Mact. Então ele mudou completamente, ele melhorou muito. E o Gluck também conclui dizendo que todo mundo, todo ser humano precisa de uma razão, algum objetivo para viver. E esse objetivo pode ser qualquer coisa, inclusive uma vingança. E ele também meio que dá a entender que a melhora do Denken é basicamente por causa do Mact. Porque ele até falou o seguinte: Mact, você é o mestre de magia dele e também o seu rival. Continue assim. Por quê? Ele tá entendendo que a magia é o meio no qual o Denken está buscando a sobrevivência dele. É aquela coisa que ele se agarrou. Mas o objetivo final do Denken é a rivalidade dele com o Mact. A gente não sabe se o Denken realmente planejava, no caso, matar o Mact, ou se ele tinha realmente essa raiva ou essa vontade de matar qualquer demônio, inclusive o Mact. A gente não sabe, mas o Mact era um rival dele. Tanto que no capítulo passado, o Denken perguntou se ele conseguiria superar ele um dia. Ele tinha essa rivalidade, e essa rivalidade não morreu. E era ela, junto com o gosto que ele tinha pela magia, que levou ele a mudar de vida, a achar um objetivo de vida e seguir uma vida digna, pelo menos, né? Só que naquele momento que o Gluck falou aquela frase: Mact, você é o mestre e o rival dele, continue assim. O Mact só respondeu o seguinte: com certeza, pode deixar, eu vou continuar desse jeito. Porque ele entende também que isso era bom pro Denken. Só que o Mact vai além. Ele olha a garotinha lá, a filha do Gluck, junto com o Denken, e fala o seguinte: aqui, a jovem dama é apaixonada pelo Denken, né? Aí o Gluck fala: é o quê?
Aí fala, não tem a menor chance disso acontecer. E inclusive, o Gluck vira e fala o seguinte: olha, Macht, você, por mais que você entenda bem a mente das pessoas de forma geral, ainda existem alguns sentimentos que você não consegue entender muito bem. Você não consegue ser muito preciso em algumas análises, como essa, né? Tipo, pô, Macht não sabe o que é amor. Ele não sabe o que é amar. Então meio que o Gluck falou, olha, alguns sentimentos você ainda manda a bola muito fora. Muito fora. E o Macht não falou nada, ficou na dele, né? Fazer o quê? E aí o mangá mostra um time skip de novo. Mostra que vários anos se passaram. Então, durante esses anos, mostra o Macht treinando o Denken. Treinando magia mesmo, tipo combate. Fazendo um treinamento mó interessante. O que, porra, é genial, cara. Imagina você ter um mestre como o Macht, sabe magia pra caramba, poderoso pra caramba, e você tá treinando contra um cara que é um demônio. Se você for combater um demônio, você sabe o que esperar. Olha que coisa fantástica. E o Macht também ensinava coisas para o Denken, coisas mesmo tipo de conhecimento, conteúdo. O cara é inteligente pra caramba. E quando ele tava nesses momentos que não envolviam batalhas, a garota, no caso a Lecture, que é a filha do Gluck, também estava lá. E inclusive mostra o Denken fazendo a sua primeira missão, com o Macht supervisionando. É um time skip bem interessante. Mas quando o mangá volta, quando passa esse corte, mostra o Gluck falando pro Macht o seguinte: bom, o casamento do Denken com a Lecture foi finalizado e agora o Denken é oficialmente um membro da família. E aí fica o Macht com uma cara meio assim, ó. Aí chega o Gluck e fala: que cara é essa? E o Macht: é o meu sorriso. Eu acho que eu tava certo daquela vez, hein? Aí o Gluck: eu não lembro o que está falando. Eu não sei se foi sonceira do Gluck ou se realmente ele não lembra. Mas o Macht guardou. Ele naquele momento ele falou: tô errado? Vamos ver. E aguardou por anos. E depois que eles casaram, ele ainda teve a pachorra de ficar lá, tipo, com a cara porca, com um sorriso porco que ele faz sempre. Tipo, essa foi uma cena muito engraçada. E ou seja, não são só os elfos ou a Frieren que guarda coisas de anos e anos atrás. Os demônios também são assim. E eu acredito que principalmente eles. Só que depois dessa fala fanfarrona, o Gluck para e volta a falar coisa séria. E ele fala que eles têm um problema muito grande. Tem uma péssima notícia pro Macht. E o Macht acha estranho e fala: o que é? E o Gluck começa a explicar que um demônio sozinho destruiu uma cidade fortificada inteira. Tipo assim, demônios são fortes, mas não é esse ponto de pegar uma cidade fortificada, que é tipo um local murado, com tropas muito eficientes, e destruir sozinho. E o pior, não teve nenhum sobrevivente. Então, é muito provável que eles só saibam que foi um demônio porque tinha algum mago ou alguém que fez alguma espécie de perícia, alguma investigação e deduziu que era um demônio, porque ninguém que estava lá sobreviveu, né? E aí, todo mundo, todos os nobres ficaram muito assustados. E o Gluck pergunta se o Macht sabe alguma coisa sobre isso. E o Macht responde assim: você acha que eu sei? E o Gluck fala: não, eu tenho certeza que não. Mas os outros nobres, não pensam assim. E aqui é uma coisa interessante, porque, olha só, o Macht já virou um total suspeito de ter feito isso. O que mostra que também o ser humano tem um lado meio complicado, né? Porque se você não faz parte da humanidade, se você é de uma outra espécie e alguém da sua espécie fizer alguma caca qualquer, você vai ser culpado. Todas as pessoas vão te olhar com desconfiança. No caso de Susanoo Frieren, faz sentido, porque os demônios são meio que irremediáveis. Eles não têm uma redenção. Mas e se fosse uma outra raça? Vocês estão ligados que o Macht ia receber a culpa do mesmo jeito. Isso, cara, a humanidade é mestre em fazer isso. Só que o Macht disse que tudo que ele sabe é que foi um grande demônio que fez isso. Que tem que ser alguém com um poder comparável ao de um sábio da destruição. Porque realmente não é qualquer demônio que consegue fazer um estrago desse sozinho. Mesmo porque era um único demônio. E o Gluck diz que ele recebeu umas certas ordens do que ele deveria fazer com o Macht. E o Macht pergunta assim: então eu vou ser executado? E o Gluck: como se a gente conseguisse, né? Ele fala assim: como se isso fosse possível, né? Óbvio que não. Mas eles pediram uma outra coisa. E ele pegou e botou aquele bracelete, vocês lembram do bracelete? Em cima da mesa.
E o Macht, muito esperto e conhecendo muita coisa, falou: olha, é o bracelete da soberania, criado por um mago muito poderoso. Quem diria que esse item realmente existia? Ou seja, ele sabia o que era. E aí o Gluck falou que os nobres em geral, depois desse ataque, dessa cidade destruída, querem que ele vista, que ele use esse bracelete sob um seguinte juramento. Então ele entrega o juramento para o Macht, para ele ler. E pergunta: e aí, o que você acha? Né? E vocês vão lembrar que era aquele juramento que a Edel viu alguns capítulos atrás, que falava que ele não poderia ter malícia. Se ele tivesse malícia, ele teria que se matar. E também que ele deveria obedecer os cidadãos de Weiss, certo? Só que o próprio Gluck disse assim: esses caras não conhecem os demônios. Eles estão colocando um bracelete dizendo que você não pode ter malícia, sendo que você nem sabe o que é malícia. Então o Gluck sabia desde o início que aquele bracelete não teria qualquer função, porque o Macht não sabe o que é malícia. Mas ele fez aquilo apenas para tranquilizar os nobres. E ele também falou o seguinte: ô Macht, se você colocar esse bracelete e se algum dia você descobrir o que é malícia, você vai ter que se matar. E se você tiver malícia com o povo de Weiss, então esse bracelete representa um risco para você. Então o que você me diz? Aí o Macht olha e fala o seguinte: você disse que vai comigo até o inferno, não é? E aí o Gluck falou: sim. Aí ele: então vai ser divertido, bora lá. Ou seja, o Macht estava tão preocupado em entender essas coisas que se ele entendesse esses sentimentos, culpa, malícia, pra ele podia morrer em paz. Sabe? Ele não tinha mais, acho que, objetivos na vida além de entender essas coisas e esses sentimentos humanos. E depois o mangá mostra aquela cena que a Edel viu quando leu a mente daquele cara que era um sobrevivente de Weiss, que foi o momento que o Gluck colocou o bracelete no Macht. E depois o mangá dá mais um time skip e mostra algumas cenas, inclusive a Lecture, que era filha do Gluck, na cama, passando mal, e depois ela morta. Só mostra ela no caixão e o próprio Gluck lá chorando, sofrendo também. E é nesse momento que deixa claro que o Denken perdeu novamente o desejo de viver, o prazer pela vida. Então ele foi pra capital imperial, estudar magia, se aprimorar lá, virar um mago imperial, e aquela história que vocês já conhecem do Denken. E novamente o mangá dá um outro time skip, mostrando vários e vários anos à frente. Nesse momento, o Gluck já estava bem velho e estava na frente do túmulo da filha dele, lá rezando. E assim, pensa em como que estava a vida do Gluck. O cara estava fazendo um monte de coisa que ele não queria fazer, mandando matar gente, cheio de culpa, que ele sempre fala que teve culpa por cada morte que ele causou, né? E ele guarda essa culpa muito viva dentro dele. Ele perdeu o filho, foi assassinado, a filha morreu por uma doença, o Denken, que era próximo dele, foi embora. Então o cara, ele só tinha o Macht, que era um cara que não sente nada. Então assim, a vida dele deveria ser muito difícil, deveria estar numa situação muito ruim, ainda mais agora que tava velho. Mas ele tava lá bem velhinho, rezando pro túmulo da filha. E o Macht tava lá perto dele e falou o seguinte: aqui, não é saudável você ficar vindo aqui todos os dias rezando com toda essa tristeza. Isso vai te fazer mal. Pelo menos foi isso que você me falou quando o Denken tava na mesma situação que você. Ele falou: vamos pra casa? Aí o Macht estendeu a mão, pegou a mão do Gluck e foi levando ele pra casa. O que, cara, mostrou uma relação que eu juro que quando eu tava lendo eu não imaginava. Porque eles estavam realmente com uma certa proximidade. E agora vocês vão ver o quão próximos eles estavam. Pois logo em seguida, o Gluck e o Macht saíram andando por Weiss. E o Gluck fala assim: olha, Macht, você não mudou nada desde o dia que eu te conheci. Você é exatamente a mesma coisa. Então, pra você, tudo que nós vivemos junto deve ter sido irrelevante. Deve ser algo insignificante. E o Macht vira e fala algo muito interessante, muito bacana. Ele fala assim: olha, por mais que o tempo que tenhamos vivido juntos tenha sido tão curto, 30 anos, cada momento que eu passei com você é insubstituível. É algo único pra mim. E ele falava isso verdadeiramente. E o Gluck, percebendo que as palavras do Macht foram verdadeiras, ele fala assim:
Olha, Macht, você foi um excelente amigo e um ótimo parceiro de crime. E o Macht fica também feliz, reconhece que é verdade o que o Gluck falou e fala o seguinte: é verdade, e eu quero agora eternizar esse momento e botar um ponto final em tudo, porque eu sei que esse é o momento que talvez eu consiga sentir o que é culpa e o que é malícia. Porque vocês vão lembrar que ele chegou àquela conclusão, depois daquele evento do garotinho que matou a garotinha, que era amiga de infância dele, que ele chegou à conclusão que ele precisava viver muito com os humanos para se aproximar deles, para quando fazer um ato terrível, ele sentir a culpa. Então ele percebe que agora que ele tá tão próximo do Gluck, é a hora dele fazer o que tem que fazer para sentir a culpa, finalmente, para ter a recompensa dele por todos esses 30 anos de trabalho. E o Macht então agora decide botar um ponto final em tudo. Só que antes disso, o Gluck pede fogo pro Macht para ele fumar o último cigarro. E isso é uma lembrança do primeiro encontro deles. Vocês vão lembrar que no primeiro encontro deles foi quando o Macht quase matou o Gluck naquela caravana e o Gluck pediu o quê? Tempo para fumar um cigarro. Só que dessa vez ele pede o fogo, o Macht faz uma magia, acende o cigarro dele, e aí o Gluck diz o seguinte: Macht, você foi um grande amigo e um canalha incorrigível, assim como eu sou. E assim como eu vou ser punido agora, um dia você também será. E então o derradeiro momento chegou, e o Macht usou o Djelgozi e começou a transformar toda a cidade em ouro. E a última frase do Gluck foi essa: Macht, foi divertido. E o Macht diz: eu concordo. E então ele transforma toda a cidade em ouro. E é assim que basicamente Weiss encerrou a sua história, pelo menos até agora. E é assim que acaba o capítulo. Mas galera, o próximo capítulo vai ser fantástico. Por quê? Porque a gente vai ter o desfecho dos sentimentos do Macht. Será que ele vai finalmente, depois de tanto tempo, 30 anos, convivendo e se apegando ao Gluck, ao Denken, será que finalmente ele vai conseguir sentir alguma coisa? Qual que vai ser a reação dele após isso? Porque agora ele tá lá, tem Eldorado, que agora virou Eldorado, Weiss foi transformado em ouro e ele tá lá. E aí? O que vai acontecer? Mas eu te digo também que no próximo capítulo, se não me engano é no próximo que eu posso estar viajando aqui, tá? Minha memória às vezes falha, mas se não me engano é no próximo capítulo que vai ter um encontro entre dois titãs. É o Macht de um lado e a Ciri, ou Zeri de outro. Eles vão se encontrar. O que vai sair disso daí? Pra vocês saberem, vocês têm que se inscrever no canal, que senão você não recebe o vídeo, senão vai saber quando sair outros vídeos. Clicar no sininho, porque né, ajuda o YouTube a mandar o vídeo para você. E também, se você gostou desse vídeo, se você quer apoiar essa iniciativa de ler mangás, ler Sosonofrieren, deixa um like aqui porque ajuda demais e também ajuda dando aquele hype, porque ajuda muito, beleza? Então era isso que eu queria falar com vocês. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.